Então a gente fez uma pesquisa entre os dois jornais de maior distribuição do estado, que é o Correio do Povo e a Zero Hora. E nós fizemos uma pesquisa dos últimos 4 anos. Então nós vimos que no final de ano, toda semana um homem matava uma mulher e se matava. E nos últimos anos, além de matar a mulher, eles matavam inclusive até os filhos. E depois se matavam. E isso está ocorrendo agora também, não só aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tendo notícias no Rio de Janeiro, São Paulo, e devido à crise. Grande parte desses homicídios e suicídios não ocorre graças à interferência da Brigada Militar, que primeiro caracteriza como cárcere privado, e a Brigada tem um trabalho, um serviço, que são os negociadores, que negociam e evitam isso. Mas o número, a incidência é muito alta nos meses de dezembro e janeiro, principalmente final de ano. E quase todos, a maioria, quase 100%, 90 e tantos por cento, por questões afetivas óbvias, né? Processo de separação, esse tipo de coisa. Então aí que chama a atenção que todas essas coisas são preveníveis. A gente sabe que isso está ocorrendo. Então o que a gente tem que fazer? Nós fizemos um programa aqui entre o Mãe de Deus e a Prefeitura de Porto Alegre. Então o programa constatava do seguinte: no final do ano, Natal, primeiro do ano, Réveillon, não deixe ninguém só. Então, se você não tem um familiar, um amigo para passar o Natal, o Réveillon, venha ficar conosco. Teve um ano aqui no Mãe de Deus que no dia 24 de dezembro, coincidentemente, tiveram 24 pessoas na emergência do Mãe, na hora da passagem do Natal. E a gente perguntou para aqueles pacientes: mas o que o senhor tem? Eu não tenho nada. Mas por que o senhor está aqui? Eu vim aqui para não ficar sozinho em casa, porque se eu ficasse sozinho eu ia me matar. Aí tu tá, então, vocês ficam aqui e tal, não tem problema e tal. Aí a gente se abraçou ali e tal. Aí no outro ano, baseado nesse exemplo, aí a gente institucionalizou um fato, né, já ocorrido. Então aí nós fizemos uma campanha, tinha outdoor lá nos ônibus da Carris, lá nas televisãozinhas dentro dos ônibus e tal. E a gente distribuiu panfleto na saída de cinema e em toda a rede. Então não deixe ninguém só. Se você tem um amigo que está sozinho, está numa situação de depressão por desemprego, que não tem familiar, que está se separando, venha passar conosco. Por quê? Porque nós já estamos nas emergências. Né? Aí, e muitos deles disseram: olha, doutor, se eu estivesse sozinho em casa, eu tinha feito uma bobagem. O fundamental na questão do suicídio é não deixar ninguém só. E principalmente assim, alguém que está numa situação de vulnerabilidade. Então, um colega teu, um amigo teu, que foi demitido, que está numa situação afetiva, que a gente sabe disso, a gente não pode abandonar. O suicídio é a síndrome dos Ds. Desespero, depressão, demissão, desonra e desamor. Na nossa capacitação, o pessoal acha assim: se tu falar para a pessoa que se ela quer se matar, que tu vai estar estimulando. Isso é um mito. Não, ela vai até se sentir assim que alguém está dando atenção real para a pessoa. Então a gente tem que falar. Mas aí quando a gente faz os treinamentos, os caras dizem assim para a gente, os colegas: tu é louco? Como é que eu vou perguntar se o cara quer se matar? Se ele disser que sim, o que eu faço? Porque eles não sabem o que fazer. Então, nessas capacitações e treinamentos, a gente ensina o diagnosticar e como fazer, como encaminhar. Então, vou te dar um grande exemplo. A maioria dos suicidas entra pelas emergências. Eles tentam enforcamento, a maioria das vezes, 80% dos casos, às vezes arma de fogo, faca, esse tipo de coisa. O que acontecia em todas as emergências? A pessoa era tratada, ia para a cirurgia e depois dava um alta. 30 dias depois tentava suicídio de novo. Aí acontecia a mesma coisa. Ele não encaminhava para a saúde mental, para a psiquiatria. Aí não tinha um acompanhamento. Aí 180 dias a terceira vez, porque raramente alguém se mata na primeira vez, em média na quinta vez.
Então, o que nós institucionalizamos nesse programa de prevenção ao suicídio? Que toda e qualquer pessoa que tente o suicídio por intoxicação, arma de fogo, enforcamento, tem que ser chamada equipe de saúde mental que vai acompanhar esse paciente. Então, nós criamos um grupo de sobreviventes, são pacientes que tentaram suicídio e, graças a Deus, não conseguiram. Então, a gente faz uma coisa chamada pós-venção. Prevenção é antes e a pós-venção é depois, né? E é um grupo que a gente trabalha que um apadrinha o outro. O grande problema do suicídio é que o suicídio não é ousadia nem coragem. Na verdade, é uma situação que a pessoa não tolera mais a sua própria tristeza, sua própria depressão. Então, a situação dela se torna intolerável, insuportável. Então, na verdade, é uma forma de um alívio, entendeu? É uma coisa de desespero, assim, a pessoa não... porque a depressão tu tolera por um certo tempo. Só que quando aquilo persiste, não é tratado adequadamente, a pessoa se desespera. Nós temos aqui, através da Residência Médica de Psiquiatria do Mãe de Deus, um convênio de cooperação técnica com a Universidade de Halifax, no Canadá. Lá também tem bastante suicídio. Aí os colegas vieram aqui nos visitar, aí a gente se perguntou, mas e vocês, como é que vocês fazem para tratar suicídio? Vocês fazem prevenção do suicídio? Aí eles disseram assim para nós, olha, na verdade não existe prevenção do suicídio. O que existe é prevenção da depressão, dos transtornos de humor, dos transtornos bipolares, dos transtornos de uso e abuso de álcool e drogas, da ansiedade, os transtornos de personalidade. Então, o que a gente tem que fazer é prevenção de saúde mental. Porque se tu tá triste e tu tá estabilizada, tu suporta. Agora, se tu não tá tomando um antidepressivo, não tá com um tratamento adequado, tu não suporta, tu não tem um suporte, né? Então, o que nós temos que criar? Uma holding, uma grande rede, que é uma rede intersetorial de prevenção do suicídio. Então, é isso que eu trato no meu livro, né, que é Prevenção do Suicídio. Como criar essa rede de prevenção, é uma rede intersetorial. E não é uma rede institucional, é uma rede de pessoas interessadas no assunto. O suicídio em Porto Alegre, que em 2008 era 120 por ano, 10 por mês. Aí nos 2 primeiros anos nós reduzimos em 20%, e atualmente, então reduziu de 120 para 100, e atualmente um ano dá 95, outro ano dá 97 suicídios. Ainda é alto. E é entre os jovens. Aí a doutora Blanca Verlaine e a doutora Vivian Roche Borges, lá da PUC, fizeram uma pesquisa com adolescentes da Zona Norte de Porto Alegre, com 534 adolescentes. Nesses 534 adolescentes apareceu o maior sintoma, 36% com desesperança. Então, o que a gente está fazendo? O Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Hospital Mãe de Deus, ele estuda isso e vai atualizando esses dados dia a dia. Então, nós temos uma unidade, que é a Unidade São Rafael, que interna só mulheres usuárias de droga. Grande parte dessas mulheres tentaram suicídio. E aí nós vamos pesquisar por que elas faziam isso. Usuárias de droga, vida sexualmente ativa precocemente. Aí o que ocorria? Elas engravidavam e num primeiro momento tentavam abortar. Aí não conseguiam abortar. E aí tentavam suicídio. Semana passada, nós tivemos 2 meninas de 12 anos internadas na UTI do Hospital Universitário por intoxicação medicamentosa, em coma grave, coma gravíssimo. E esses dias tivemos já na primeira vez, crianças com 8 anos de idade. Isso é uma coisa nova. E aí a gente vai ver, então, por que essas crianças chegaram a esse ponto. Aí tu conversa com elas assim, ninguém me ouve, ninguém me cuida, eu estou sozinho, ninguém fala comigo, um sentimento de abandono.
Nós tivemos um caso de um menino com 13 anos de idade, que nós fomos pesquisar. Esse menino tinha 13 anos, ele era usuário de crack há 3 anos. Aí nós chamamos a família. Aí a família, mas você não sabe que o filho de vocês usa crack? Faz 3 anos que ele... Não, senhor. Mas como que não? Nós trabalhamos, nós saímos 5, 6 da manhã de casa, chegamos às 10 da noite, nós trabalhamos que nem o senhor em 2, 3 hospitais, e a gente não consegue conversar. Pois é, e agora? Infelizmente, o suicídio é uma tradição gaúcha. Aonde tem gaúcho tem soja, chimarrão e suicídio. Em todo lugar, né? Tem uma característica nossa na questão da honra, assim como os japoneses, né? Então, o gaúcho ainda tem essa questão da honra, tem a questão econômica, é multifacetado. O que vem a provar aqui, no caso, a depressão tem uma incidência muito alta, né? Porque a maior causa de suicídio são as depressões, o uso e abuso de álcool e drogas, os transtornos de humor e transtorno bipolar, ansiedade, os transtornos de personalidade narcisista, borderline, e a esquizofrenia. A esquizofrenia atinge hoje 1% da população, mas, no entanto, desse 1%, 10% se suicida.